Senhor, quando o Senhor, mais um momento, o Senhor está mostrando a sua obra, Senhor. Todo terceiro domingo, Senhor, estamos aprendendo um pouquinho mais, Senhor. E uma surpresa que cada vez a palavra do Senhor tem chegado mais longe, Senhor. O Senhor tem deslocado missionários, o Senhor tem feito chegar recursos dessas pessoas, Senhor. Hoje nós temos ali pessoas cuidando de crianças, orfanatos, nós temos parquinhos, nós temos projetos sociais, o bairro Voz de Comer, mas principalmente, Senhor, temos muitas igrejas e pastores, Senhor, levando a tua palavra, porque nós acreditamos, Senhor, que a tua palavra é que liberta e que salva, Senhor. E através das tuas palavras, Senhor, vidas serão transformadas, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Visita a Missão do Desafio, visita o nosso presidente Emerson Costa, nosso pastor Orlando, Senhor. Nos dá direção, dá sabedoria para que eles possam estar gerindo tudo isso que necessita, Senhor, para que a tua palavra chegue, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para quarta-feira, se Deus nos der graça, mês que vem vamos realizar outro, tá bom? Então
peço para os homens aí que vieram quarta-feira passada, se esforçam no próximo aí. A ideia nossa, irmãos, é estar crescendo aí em unidade, crescendo em qualidade, tudo para que Deus venha sendo glorificado. Queria também louvar a Deus. Ontem tivemos um trabalho ali da Jubrac, no ginásio. Teve um grupo de irmãos da igreja. Eu queria louvar a Deus principalmente pelos homens que estiveram ontem ali, duas semanas atrás, o pastor Douglas, o Fabiano, junto ao grupo de homens para trabalhar ali nos bastidores ali. Aí comecei a mandar mensagem para um, para outro. E sábado tem uma série de irmãos que trabalham aí durante o dia. Mas queria louvar a Deus, nós tivemos um grupo de irmãos aqui, por exemplo, o Sidney que esteve com a gente ali, teve o irmão Marcelo, teve o irmão Éder, teve o irmão Tiago, e teve mais um irmão, agora eu marquei aqui, o Éder, o Marcelo, o Tiago, o Sidney e o João Brandão. Teve irmãos que chegaram 8h30 da manhã, saíram, sabe que hora? 4 horas da tarde. Teve outros que chegaram 9 horas. Eu queria louvar a Deus, por esses homens aí, onde trabalhou. Eu até pensei, voltei para minha casa pensando, quer saber? Jubrac não é comigo não, o negócio é umas bracas. Tem que ficar dando volta naquele ginásio para lá, para cá, ou o motorista, estaciona ali, ou van, estaciona aqui, e os irmãos correndo para cá, correndo para lá, para poder organizar, trabalho por trás dos bastidores. Eu, por exemplo, entrei dentro do ginásio somente 3 minutos só para dar uma olhada e sair. Então, eu queria louvar a Deus por cada um dos irmãos que se esforçaram para ali, tá bom? Deus possa recompensar o esforço e a dedicação suas aí na obra de Deus, tá bom? Convidar você a se pôr de pé, se pôr de pé, vamos ler a palavra de Deus essa noite. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Vamos estar meditando essa palavra, tenho certeza que Deus há de continuar nos abençoando. Mateus, capítulo 16, versículo 13. A Deus, pelo menos o pastor Moisés também, que nos lançou esse convite. Fiquei muito feliz em poder estar compartilhando essa noite uma porção da palavra de Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E, chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Versículo 18: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, feche os olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estaremos durante alguns minutos, ó Pai, meditando a sua palavra. E eu peço ao Senhor essa noite, o Senhor possa nos abençoar através dela, Pai, possa nos iluminar, revelar ela aos nossos corações, ó Pai, que essa noite, uma vez mais, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso vigor, ó Pai, venha sair daqui mais renovado para a sua glória. Que essa noite, ó Pai, o Senhor possa renovar, ó Pai, de uma forma poderosa, a sua presença em nossos corações, ó Pai, através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos pode sentar, glorificando e exaltando a Deus, irmãos. Hoje, irmãos, é culto de missão. Toda vez que a gente tem um espaço para falar um pouco da palavra nesses dias, geralmente a gente fica pensando assim, de repente, em olhar para algum personagem bíblico que foi esforçado, que foi dedicado, que foi determinado. A gente olha assim, de repente, algumas características num homem de Deus, numa mulher de Deus, para aplicar no dia a dia, mas pessoas assim que a gente fosse falar de repente de Abraão, fosse falar de Neemias, fosse falar de Esdras, de Ageu, tenho certeza que a gente sairia daqui abençoado. Foram pessoas assim que Deus, pela bondade, iluminou, revelou, direcionou. Só que eu, quando eu tive esse convite do pastor Moisés, eu fiquei assim muito desejoso de falar um pouco sobre esse texto aqui. Esse texto que fala sobre a pessoa de Jesus. Falar de Jesus é maravilhoso. Ouvir então dele é muito mais. Você vê que a nossa Bíblia Sagrada, se a gente parasse para fazer um estudo assim, desde Gênesis, Apocalipse, você
66 livros, todo momento, Deus, Ele quer apresentar a pessoa de Jesus para a raça humana. Porque afinal, quando a raça humana ela se dividiu, ela de uma forma ou outra perdeu a comunhão com Deus, o único que pode novamente realçar, atrair essa comunhão do homem com Deus é Jesus. Você vê que Jesus ele é diferente de qualquer personagem da Bíblia. Jesus, eu acho interessante que ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. O apóstolo Paulo, quando vai falar de Jesus, ele fala assim que Jesus ele foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Vai chegar um certo dia que todo joelho vai ter que se prostrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Então falar de Jesus é maravilhoso. Segundo alguns estudiosos, quando eles vão falar da vida de Jesus, os 33 anos de Jesus, eles dividem em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da preparação, que é do nascimento de Jesus até os seus 12 anos. Durante esse período, aonde Maria e José iam, Jesus ia também. Quem ensinava as leis de Moisés eram os pais. Então Jesus ficou um período sendo preparado pelos pais dele. Existe a segunda etapa de Jesus, que a gente fala que é a etapa do anonimato, que é dos 12 anos aos 30 anos. Ninguém sabe onde Jesus foi, ninguém sabe com quem Jesus andou, ninguém sabe o que Jesus realizou. Se a gente ouvir alguém falando alguma coisa, tudo passa de fábulas, ideias, sugestões. E a terceira etapa da vida de Jesus é considerada como etapa da popularidade. Repita comigo, popularidade. Mais forte, popularidade. Por que popularidade? Quando Jesus ele completa 30 anos, até os seus 33 anos, ele sai daquele período de batismo, fica 40 dias no deserto. E quando ele sai do deserto, ele sai pregando as boas novas, falando do reino dos céus para as pessoas da terra. E ele fala com autoridade, com sabedoria. As pessoas começam a ficar admiradas com ele. E não somente isso, ele começa a curar, começa a libertar, começa a realizar milagres. Então, quando Jesus entrava em Jericó, o pessoal do Jericó ia tudo lá, próximo de Jesus. Quando Jesus entrava em Cafarnaum, as pessoas iam próximo de Jesus. Quando Jesus saía, ia para o Rio Jordão, você vê que próximo à praia, juntava uma multidão de pessoas. As pessoas olhavam para Jesus e, opa, eu quero ouvir alguma coisa, eu quero ver, de repente eu quero vivenciar. Jesus foi popular durante aquele tempo. Você vê que ele continua sendo popular durante esse momento, ele vai continuar sendo popular. Só que esse texto que nós lemos aqui é um texto que Jesus ele olha para os discípulos, e ele fala para os discípulos: ó, quem o pessoal aí está dizendo que eu sou? Aí os discípulos falam: eles estão dizendo que você é João Batista. Não, tem outro grupo dizendo que você é Jeremias. Tem outro grupo dizendo que você é Elias. Quer saber, Jesus? Tem um pessoal dizendo que você é um dos profetas. Você vê que no meio daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, as pessoas olhavam Jesus como um profeta, alguém que ministra uma mensagem, alguém que ora, cai fogo do céu, alguém que durante um período na Babilônia está pregando, como os falsos profetas estão falando assim: ó, o tempo dos seus vão acabar. E de repente chega um profeta falando: o tempo dos seus vão ficar 70 anos aqui. Eu acho interessante que existia um grupo de pessoas ali que olhava para Jesus e via Jesus somente como um pregador, e via Jesus somente como uma pessoa talentosa, e eles ficavam nessa atitude, admirando essa pessoa. E eu fiquei pensando aqui, olhando para esse texto, já, como é perigoso a gente vir para a casa de Deus, de repente ver um irmão talentoso, ver outra irmã talentosa, ver um pregador, ver uma pregadora, ver pessoas que se destacam, e a gente fica admirado por essas pessoas. Como é perigoso, pessoas que vêm para a igreja, ela fica admirada pelo número de pessoas que vão estar na igreja. Como é perigoso, pessoas ficam admiradas pela prata da igreja, porque é bem verdade que pessoas, elas erram, sabia? Multidões muitas vezes falham, muitas vezes até a placa da igreja ela deixa de existir. E eu fico pensando, quando essas pessoas estão admiradas com essas coisas momentâneas, o que faz? Ela esfria, ela desanima, ela para, porque a admiração dela está em coisas terrestres. Pode ver num domingo desse, mas quantas pessoas estão desanimadas, porque de repente os discípulos foram com a liderança,
se frustrou com um pregador, se frustrou com tal pessoa, tal fulano. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje já não têm ânimo de orar. Quantas pessoas hoje já não têm ânimo de olhar para a Santa Ceia e falar: opa, eu vou separar esse dia. Quantas pessoas já não têm ânimo hoje de tocar, de pregar, de trabalhar na obra. Sabe por quê? Porque ficou admirado com coisas passageiras, coisas momentâneas. Quantas pessoas hoje o coração dela está fechado com a graça de Deus? Você pode falar: vamos orar, vamos cultuar, vamos se aquebrantar, mas o coração dela está fechado. Sabe por quê? Porque muitas vezes ela está frustrada. A igreja falou com ela, a liderança falou com ela, as pessoas falaram com ela. Só que eu acho interessante que Jesus olha para os discípulos e fala para vocês: quem que eu sou? Aí de repente o Pedro dá um passo, fala: ah, Jesus, para nós, você é o Filho de Deus vivo. Pedro, irmão, ele tinha largado o barco, tinha largado o trabalho, tinha largado aquelas amizades dele. Sabe por quê? Porque ele não estava atrás de talento, não estava atrás de título, não estava atrás de multidão, mas ele estava atrás da revelação que ele tinha no coração dele, que Jesus é o Filho de Deus, irmãos. Sabe como você vai vencer a nossa caminhada? Sabe como eu e você vamos ouvir um dia o som da trombeta suave, o piscar de olhos, e se encontrar com Jesus nas alturas, e de repente ele fala assim: ó, adentrai-vos, bendito do meu Pai, quando você tiver a revelação da pessoa bendita de Cristo Jesus, irmãos. Ah, uma pessoa que teve a revelação da grandeza de Jesus, você pode ver, ela está sempre perseverando. Quando ela vê que a força dela está acabando, ela fala: Senhor, renova minhas forças. De repente o Senhor vai e renova. Quando ela está sem direção, ela fala: Senhor, me dá revelação. E o Senhor dá revelação para ela. Quando ela não sabe tomar uma atitude, ela fala: Senhor, me dá sabedoria. E o Senhor dá sabedoria para ela. Uma pessoa que tem revelação no coração da grandeza de Jesus, ela não para. O pregador não pode falhar, o líder pode falhar, a instituição pode falhar, mas ela está perseverando, ela está buscando, porque o alvo dela é Cristo Jesus, irmãos. A igreja não é movida, irmãos, por multidão. A igreja não é movida por títulos. A igreja não é movida por liderança, não. Uma pessoa que vem para a obra fala: se não tiver talento, a igreja para. Se não tiver tal liderança, a igreja para. Você pode ver: essa pessoa para, mas a igreja continua. A igreja, você vê que ela começou, o primeiro membro da igreja, a gente pode olhar assim, foi o próprio Jesus. Jesus, quando ele vem, vamos dizer assim, que ele começa a igreja. De repente ele chama: vem Pedro, vem André, vem Tiago, vem João. Ele vai chamando, daqui a pouco ele chama 12 homens que estão fazendo parte da igreja dele. Daqui a pouco ele chama 70 homens que estão fazendo parte da igreja dele. Daqui a pouco ele está com a média de 120 pessoas que estão fazendo parte da igreja dele. Como começa o primeiro pregador a falar de Jesus, daqui a pouco a igreja vai para 3.000, 5.000. O Império Romano começa a perseguir a igreja começa a passar uma série de dificuldades, a igreja está lá continuando, perseverando, porque a igreja é triunfante, a igreja que um dia vai morar no céu, e a igreja nunca para. A igreja de Jesus, irmãos, ela nunca para. Muitas vezes, para a igreja do homem, porque para a igreja, irmãos, é tão difícil. Uma igreja faz uma instituição, vai lá na nova diretoria, vai lá na prefeitura, pede lá a autorização, daqui a pouco tem uma igreja montada. Uma igreja de Jesus que tem uma revelação no coração da grandeza, sempre ela está encaminhando, perseverando. E eu creio que essa noite eu estou no meio da igreja de Jesus. Uma igreja que tem uma revelação da grandeza. Já viu uma pessoa que tem a revelação de Jesus, irmãos? Ela larga, muitas vezes ela larga amizade, ela larga alguns lugares, ela larga algumas situações, ela vai mudando a ideia, vai mudando o conceito, vai mudando a vida. Sabe por quê? Porque não é porque ela é boa, porque de repente o pregador é bom, porque ali não, é porque Jesus foi revelado no coração dela, Jesus está fazendo uma limpeza no coração dela. Quantas pessoas vêm para a igreja tudo torta, tudo com uma direção equivocada, uma atitude ruim, mas a pessoa tem a revelação
de repente eles começam a mudar desse lado, mudar do outro lado, mudar aqui, mudar colar. Sabe por quê? Porque Jesus tem esse poder, irmãos, de tirar a mentira e acrescentar a verdade na vida da pessoa. O que faz a diferença na vida de uma pessoa, irmãos, é ter a revelação de Jesus. Se a pessoa tiver a revelação de Jesus, irmãos, ela pode passar 1 ano, 10 anos, pode passar 30 anos, irmãos, numa cadeira da igreja, mas a ideia nunca muda, é sempre aquela mesma ideia, né, terrena. As prioridades nunca mudam, sempre as prioridades terrenas, né? O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de ter atitude nunca muda. Sabe por quê? Porque ela não teve a revelação de Jesus. E muitas vezes a igreja fica forçando, vamos fazer isso, para ver se a pessoa muda, vamos fazer aquilo. Eu lembro uma época, quando eu estava pastoreando o Recreio da Bahia, uma vez um irmão me procurou, falou assim: ô Fabiano, rapaz, meu filho vai trabalhar na empresa com você. Eu falei: rapaz, que alegria, que bênção, rapaz. Eu lembro que ele falou assim para mim: agora meu filho vai mudar, meu filho vai mudar. Eu falei: vai mudar? Como assim? Não, meu filho é um crente, um homem de Deus, um avivado. Eu falei: por que você está falando isso? Porque ele vai trabalhar com o pastor. Rapaz, ele falou assim: deixa qual eu falei: meu Deus, que somos daquele dizer que eu vou. Eu entendi que ele está querendo dizer que o meu exemplo, de repente, né, a imagem é passar para o filho dele ia mudar. Mas eu fiquei assim tão pasmado, meu Deus, tomara que dê certo daí. Porque o Judas andou com o próprio Jesus, o bom pastor dos pastores, ele não mudou. Então, irmãos, tem pessoas que tiver revelação, ele pode andar com o pastor, ele pode andar com o presbítero, pode andar com o diácono, pode andar com o músico, pode congregar. Se ele não tiver a revelação de ele, não muda, irmãos, ele não muda. Mas essa noite é interessante você falar: Fabiano, eu estou querendo uma mudança, Fabiano, eu estou querendo uma ideia diferente, Fabiano, eu estou querendo vigor, eu estou querendo uma graça. Fala: Senhor, revela a sua grandeza, revela a sua graça, revela a sua bondade para o meu coração, porque quando ele se mostrar, se apresentar, a minha, a sua vida vai mudar para a glória dele, irmãos. E quem muda começa a fazer parte da igreja de Jesus. E é bem verdade que o nosso Novo Testamento, ele foi escrito em grego na época. Igreja em grego significa eclésia. Eclésia significa tirados para fora. Não tirados para fora do mundo, não. Quem teve a revelação de Jesus, irmãos, e aceita Jesus como seus, ele é tirado do sistema das trevas aqui na terra. Ele continua trabalhando, continua indo para a escola, continua vivendo a vida dele normal, mas o sistema das trevas que o diabo rege, ele já não faz parte mais. Um sistema das trevas onde o diabo fala assim: vai ali, e as pessoas vão, faz isso, e as pessoas fazem. Quando essa pessoa tem a revelação de Jesus, ela é tirada desse sistema e ela é transportada para o reino da luz, o reino onde Jesus ilumina a mente dela, o reino onde Jesus dá as direções para ela, um reino onde Jesus mostra as atitudes que ela vai ter. Pode ver, nós viemos um domingo desse, um temporal, parece que ia cair. Por quê? Porque nós tivemos uma revelação, vai para a casa de Deus. É dia de orar, de louvar, de ouvir a palavra, não sozinho, não culto individual, não culto coletivo. Isso chama-se o quê? Revelação. Só que a igreja, irmãos, tirada para fora aquele sistema das trevas, ela é perseguida. Sabe por que é perseguido? O diabo, irmãos, ele quer fazer que essas pessoas que estão ali a servir a Deus voltem a servir a Ele. Ele está querendo que as pessoas que estão com a promessa de morar no céu com Deus volte debaixo das garras dele. Então essas pessoas aqui muitas vezes passam luta, passam adversidade, né? Muitas vezes leva pedrada de um lado, leva pedrada do outro. Eu fico imaginando um domingo desse, quantas pessoas estão passando luta, quantas pessoas que ela olha no dia dela e fala: Fabiano, eu estou me esforçando para pagar minhas contas, Fabiano, eu estou me esforçando para a escola, Fabiano, eu estou me esforçando para ser um servo de Deus, eu estou vivendo uma certa injustiça na escola, no trabalho, aonde eu convivo. Eu fico imaginando um domingo desse, quantas pessoas estão vivendo a luta espiritual. O diabo está se levantando para fazer a pessoa cair e trazer de novo aqui para esse sistema das trevas, onde ele fala assim: ó, faz isso, a pessoa faz, vai lá, a pessoa vai. Eu fico imaginando quantas pessoas hoje falam: Fabiano, eu estou fraco, Fabiano, eu estou fraco, porque a luta está grande, a batalha está terrível. Parece, Fabiano, olha para um lado, parece que não consigo ver um
escape, parece que eu vejo o outro, não vejo escape, parece que as minhas forças estão minando. Eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa luta. Eu quero dizer para você que nessa batalha, você não está sozinho nessa batalha. Eu quero dizer para você que essa batalha aí que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, descansa seu coração, a qualquer momento, Deus vai te dar vitória nela. A qualquer momento, esses demônios vão cair por terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. A qualquer momento, essas muralhas vão cair, o seu milagre vai chegar, e o nome de Deus vai ser glorificado, irmão. A igreja não perde, a igreja nunca perdeu e nunca vai perder. Quando Jesus ele fala assim, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, é que ele está falando, Jesus falou isso. Não vai prevalecer. Demônio, não vai prevalecer. Casca de demônio, não vai prevalecer. O inferno inteiro não vai prevalecer. Não vai. Eu acho legal que uma vez eu ouvi essa explicação lá na Vila Antártica, veio um superintendente de São Paulo, e ele falou que quando Jesus fala assim, as portas do inferno vão prevalecer, eu lembro que ele falou assim, ele ilustrou. Já viu aqueles filmes romanos que a gente assiste não assiste tanto, mas aqueles filmes romanos lá do passado, quando eles tinham um castelo, aí tinha uma série de soldados ali, e era dentro, lá tinha uma série de prisioneiros. Então naquele castelo ficava ali uma série de prisioneiros guardados, e ficava o pessoal ali, tudo ali com a arma, aqui ninguém entra, esses prisioneiros ninguém mexe, eles vão servir nós, vai ser nossos escravos. A igreja, irmãos, a igreja de Jesus, a igreja vencedora. A igreja começou com Jesus, estava com 12, com 70, foi ali para 120, e a igreja está caminhando, a igreja está marchando, a igreja está perseverando. E essas portas que eu coloquei no castelo, essas portas que muita gente parece que estão espiritualizando que é uma porta do inferno, nós vamos estourar com essas portas, essas pessoas que estão presas ali, daqui a pouco vai estar comigo com você adorando e glorificando ao Jesus que vocês estão sentindo a presença dele essa noite. Quem sabe está falhando, mas tem pessoas do meu convívio familiar, tem pessoas do meu convívio de trabalho, que estão vivendo hoje no vício, estão vivendo debaixo desse sistema das pernas. Eu quero dizer para você, se você perseverar um pouco a mais, orar um pouco a mais, pregar um pouco a mais, pode ter certeza, da mesma forma que Jesus salvou a minha vida e salvou, daqui a pouco ele vai salvar essa pessoa, vai salvar o seu familiar, vai salvar o seu amigo, e a igreja vai continuar triunfante e vitoriosa na face da terra. Nada pode parar a igreja de Jesus, irmãos. Nada pode parar. Nada, porque a igreja é vencedora. Troca a gente de fraco, a esperança dá umas balançadas para cá e para lá, não para, irmãos. Nós não podemos parar. Você vê que a igreja não tem como você e eu perder essa luta. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem o próprio Jesus. A igreja tem os anjos de Deus ao nosso redor. A igreja tem o próprio Deus falando, Senhor, nessa peleja você não vai pelejar, mas eu vou pelejar por vós. A igreja tem uma palavra maior aquilo que está convosco do que aquilo que está no mundo. Quer dizer, essa luta sua não é nada, daqui a pouco ela vai acabar, o milagre vai chegar e o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Continua, meu irmão, continua, minha irmã, continua perseverando, continua buscando. Pode ter certeza, daqui a pouco as suas forças vão ser renovadas. Daqui a pouco essa graça de Deus vai manifestar na sua vida de uma forma poderosa. Daqui a pouco, quem sabe com a Fabiana, ele rastejando aqui, mas daqui a pouco você vai sair voando de tanta glória de Deus, tanto poder de Deus, porque Deus vai operar um renovo poderoso na sua vida. A mensagem essa noite é isso, irmãos. A igreja de Jesus é a igreja vencedora. A igreja nunca perdeu, nunca vai perder. A igreja está debaixo de uma promessa. Uma promessa, vai chegar um dia, uma trombeta vai soar. E essa trombeta vai soar, irmãos, a igreja de Jesus. Não a igreja, a instituição
são a igreja de pessoas invisíveis, né, pessoal? A igreja invisível de pessoas visíveis. Elas vão ouvir o som do convite, porque os caras de outros vão subir. Então você vê que começou com Jesus e a igreja vai terminar com Jesus. Nós precisamos sair essa noite, quer saber, o meu negócio é com Jesus. Eu preciso adorar Jesus, eu preciso me quebrantar para Jesus, eu preciso orar um pouco a mais para Jesus, eu preciso ouvir um pouco a mais de Jesus, porque quando você toma essa direção, não sabe o que acontece, a graça de Deus é derramada, a unção de Deus é derramada, o poder de Deus é derramado. Você pode ver uma pessoa que tem uma direção, se é uma pessoa que está sempre animada, é uma pessoa que está sempre animada, não porque de repente ela tem experiência, ela tem estratégia, ela tem sabedoria, ela tem tempo, não, sabe por quê? Ela tem uma direção, e a direção dela chama Jesus Cristo de Nazaré, irmãos. Se você aplicar isso na nossa vida, pode ter certeza, essa obra que começou na minha e na sua vida, irmãos, ela não vai parar, mas ela vai continuar. Eu queria convidar vocês a se pôr de pé. Nós vamos orar nesse propósito. O propósito sabe qual que é? Deus nos ajuda a olhar mais para Jesus. A mensagem de hoje, irmãos, a ideia dessa mensagem é trazer para a igreja como é importante a gente olhar para Jesus. A igreja começou em Jesus e a igreja vai continuar em Jesus. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu vou orar com você. Vou orar para que essa presença que estamos sentindo essa noite aqui, ela vem se estender para a nossa casa. Essa presença que estamos sentindo essa noite, ela vem se estender para o nosso trabalho. Essa presença ela vai se estender para a nossa escola. Aonde a gente estiver, que essa presença de Jesus vem ter liberdade de trabalhar nos nossos corações. Porque eu acredito essa noite que Deus vai querer renovar pessoas que estão aqui. Pessoas que muitas vezes falam: Fabiano, eu estou sozinho, mas você não está sozinho, Jesus está com você. Fabiano, eu não tenho força, eu quero dizer para você que Jesus vai te dar força. Fabiano, eu perdi a esperança, mas Jesus vai te dar esperança. Fabiano, eu perdi a fé, mas Jesus vai te dar fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo, te exalto, te glorifico essa noite, por essa presença maravilhosa, por essa palavra poderosa. Eu quero te louvar, meu Pai, por cada irmão, cada irmã, meu Pai, cada jovem que está essa noite nessa casa de oração, ouvindo essa palavra, sentindo essa graça. Eu quero clamar ao Senhor essa noite, eu Pai, que você venha fortalecer a tua igreja cada vez mais e mais, ó Pai. Deus, pessoas que eu quero fraca essa noite, ó Pai, que essa força que começou através dessa palavra, através dessa presença, através dos louvores, ó Pai, venha se aumentar na casa, venha se aumentar na escola, venha se aumentar no trabalho, onde esse teu filho, essa tua filha pisar as plantas dos pés, ó Pai. Deus, derrama graça, derrama unção, derrama poder, meu Pai, mas uma coisa certa, continua nos avivando nessa obra, continua avivando o seu povo, meu Pai, cada vez mais e mais, meu Pai. Oh Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, meu Deus. Oh meu Pai, mesmo que muitas portas da terra venham se fechar, mas eu clamo ao Senhor essa noite, continua com as portas dos céus abertas sobre a nossa vida. Oh meu Pai, continua, meu Pai, falando com o seu povo, continua direcionando o seu povo, continua ensinando o teu povo, meu Pai, a olhar para o teu Filho Jesus cada vez mais e mais, meu Pai. Que se adentrou uma pessoa essa noite, sem ter a revelação, meu Pai, a grandeza do teu Filho Jesus, eu clamo ao Senhor, que essa pessoa possa ter essa revelação, meu Pai, possa ter essa experiência, possa ter esse encontro, meu Pai, com a pessoa bendita do teu Filho Jesus, meu Pai, que no próximo batismo, meu Pai, possa ter pessoas, meu Pai, glorificando o nome do teu Filho Jesus, meu Pai, dentro dessas águas, meu Pai. Eu clamo ao Senhor essa noite, se revela para nós, meu Pai, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, em nome de Jesus. E quando você bate palma para Jesus, amém? Povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Levante sua mão para o céu, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor
só falou Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo fica com a amada igreja não somente hoje, mas até a vida de Cristo. O mesmo Deus que trouxe é o mesmo Deus que leva. E toda a igreja do Senhor diga amém. Levanta sua mão para o céu e diga assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus vos abençoe, uma ótima semana com os irmãos.